whosoever he be of you. Assim, pois, qualquer de vós, I want you to notice close. quero que você note bem. First he said, it's a parable. He said, now there's a king coming, and he's got 20,000 soldiers, and this king is going to meet him, and he's only got 10,000 soldiers. Agora, primeiro ele disse, é uma parábola. Ele disse, agora há um rei que está vindo e ele tem 20.000 soldados. E este rei vai sair ao encontro e ele tem somente 10.000 soldados. Amém, amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, o versículo 4 e o versículo do 4 ao 6. Às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Pedimos que o Senhor continue nos dando mais um pouquinho de luz sobre o assunto tão simples e tão misterioso que vamos falar. Fale conosco e ilumina seu povo através da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Eu sou a plenitude. Colossenses capítulo 1, verso 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses 2, verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Hoje, antes de falar sobre este assunto, até parece ser infantil, mas nós aprendemos com o irmão Branham que sobre a deidade era uma revelação que teria que vir para o povo nesse dia final. Também, não é só 7 trovões, 7º selo, visão da tenda,
e assim por diante. A deidade deveria ser revelada ao povo. Para começar, os apóstolos criam da forma correta, mas depois que eles dormiram, já por volta do ano 320, levantou a tal Trindade. E esta crença perdurou até o início do século XX. E Deus levantou o profeta para poder dar-nos esta revelação. Nós não podemos ter uma luz maior sem que ela venha daquele que Deus considera maior. Só tem luz maior porque Deus tem um maior. E o irmão Brana ouviu de Deus mesmo, que Deus o tinha levantado para isso, e que ele era diferente de todos os profetas. E que não adiantava ele querer parecer com Isaías, com Jeremias e João Batista, porque Deus o havia chamado para um ofício maior. E o ofício maior era a revelação dos selos e a explicação sobre a deidade, que é a unidade de Deus. Temos passado por isso em várias pregações, mas hoje me veio para falar mais um pouco sobre esta deidade. É uma coisa sem fim, você vai falando. O profeta, depois de pregar tudo, mostrar o que é, ele diz, bom, é um mistério, mas é verdade. Se você vê um só Deus, é um mistério, mas é verdade. Se você vê dois, não é mistério. Três não é mistério, mas um é mistério. Falar Pai, Filho e Espírito Santo, aí é mistério. Falar Pai, Filho e Espírito Santo, dois, já não é mistério. Porque é fácil para você ver dois, mas a revelação, difícil é ver que o Pai está no Filho. E que o Filho era a natureza humana que clamava ao Pai, que é a natureza divina. Só há uma unidade perfeita quando é espírito, um espírito num corpo. Se tiver mais do que um espírito num corpo, já não é uma unidade. Você pode ver que o espírito de Satanás, legião, talvez 2.000 demônios, num homem, já fazia coisas em desordem. Se você tem o seu espírito dominado pelo Espírito de Deus, é o correto, porque o seu espírito é do humano nascido pelo sexo. Então você precisa de um espírito superior. Este é Cristo, o Espírito Santo. Aí você precisa para dominar seu espírito, porque a natureza do seu espírito já é pecado, já é sexo, já vem o mundo falando mentira. Então precisa do novo nascimento para poder ter o Espírito de Cristo depois neste novo nascimento. Você não pode ter o Espírito Santo sem um novo nascimento. Carece de ter o novo nascimento, porque o novo nascimento é nascendo do Espírito. Então você já não está nascendo mais da carne como você nasceu a primeira vez, do seu pai e da sua mãe. Agora é nascido do Espírito, nascido de Deus. Deus então é que entra e vai dominar. O irmão Brana diz, Deus está na sala de controle. E a sala de controle não é na cabeça, é no coração. Então Deus está ali na sala de controle. Ele assenta e começa a dar as diretrizes. O que você pode deixar descer e o que você pode rejeitar. Se Deus não estiver lá dentro, na sala de controle, na alma, então você aceita o que é do diabo e rejeita o que é de Deus. Mas se Deus está na sala de controle, então o que é do diabo, Deus já ordena a seus próprios sentidos a lançá-los fora. Deus ordena a sua própria língua a lançar fora. Deus ordena a sua própria audição, porque Ele está lá no centro,
Aquele lugar controlando lá na sua alma. Ele está controlando. Então agora é fácil você ver, porque o irmão Brana mostrou, você recebeu o Espírito Santo? Então agora você não fala com o Pai? Ele diz assim, foi Jesus. O Pai estava nele. Ele falava, só que ele era nascido do Espírito Santo. A diferença é que eu nasci pelo sexo, sou mortal, e Deus veio para morrer para me salvar. Nenhum mortal nascido pelo sexo poderia morrer e te salvar. Deus tinha que ter um corpo. E por isso o corpo de Deus é Cristo, é o corpo do Filho. E é ali que você vê Deus, porque Deus é Espírito. Não é visto nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Lugar nenhum você vê Deus. Tem que ver em Cristo. Quem vê a Cristo, vê Deus. Amém. Bom, a revelação da deidade, ela é tão importante quanto a revelação dos 7 selos e dos 7 trovões. É tão importante. Se a pessoa não consegue ver aquilo da forma que o profeta ensinou, ela vai errar a vida inteira. Você pode ver que tem teólogos trinitarianos, tem teólogos unicistas, e nós precisávamos ter teólogos ensinando a deidade. E é interessante que o teólogo que vai ensinar deidade só pode ser o profeta, porque todos os demais, mesmo ouvindo do profeta, não confere suas palavras com as que o profeta pregou. Nunca dá certo, sempre choca com o que o profeta ensinou. Você só pode ver Deus em Cristo. Você não pode ter um Deus do Velho Testamento e um Jesus no Novo Testamento. Porque o irmão Brana diz que a voz de Deus diz para ele, Jesus Cristo do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento. Não são dois, é o mesmo, só que lá, como Jeová, ele é Espírito. Ele vem em corpo teofânico, mas em Jesus, ele criou um corpo de carne para ser tocado, para ser visto. E é ali que você vê Deus. Não é apenas num corpo teofânico, como Abraão viu Deus. Abraão tomou a ceia dele num corpo teofânico. Quando ele apareceu para Abraão, ele deu a ceia. Ali você vê um lado, mas você tem que ver o outro lado. O profeta diz, você vai vê-lo até na tenda, conversando com Abraão, você vai ver ele como o sumo sacerdote, ali na tenda. E você vai vê-lo também como Deus manifestado em carne, o profeta. Que diferença tem? Tem a diferença de ser Deus em carne, um homem, e o sacerdote era filho de Deus, Espírito, para poder ouvir nossas petições e nos responder como sacerdote. Hoje, novamente, ele voltou a filho do homem. Ele manifestou como filho do homem e hoje ele está em nós através da palavra revelada. É Espírito? Ele voltou ao original? Sempre ele volta ao original. Sempre ele manifesta e volta naquela forma que só através você pode vê-lo numa coluna de fogo, mas não pode vê-lo em carne, porque ele saiu daquela manifestação. Ele deixou a manifestação do Filho do Homem e veio para Filho de Deus. Quando você foi vê-lo, ele já era uma coluna de fogo, outra vez. Atos 9, você vê isso, quando ele manifestou para Saulo no caminho de Damasco, ele era uma coluna de fogo. Sempre voltando ao original. Ele veio, operou através do irmão Brana. Agora, ele nunca deixou a terra, porque ou ele está na terra, manifestando através do seu espírito, ou ele está na terra, o seu espírito, através de um homem. Ele veio em Cristo, era um homem, ele estava na terra. Ele foi para o céu, voltou em forma de espírito, ele está na terra outra vez. Ele veio num homem chamado William Branham, fez o que tinha que fazer, revelou sua palavra. Agora ele desce na igreja outra vez. Sabe como eu vejo a facilidade, a manifestação de Deus? Como Deus era a sua manifestação do Filho do Homem, e ele desceu no Pentecoste como Filho de Deus,
trazendo para a igreja um novo ministério, para que a igreja pudesse, dali para frente, viver com ele dentro. Assim Deus fez, quando Deus veio em William Branham. Deus veio em carne, mas Deus tinha que retornar na igreja. A igreja tem que ter um ministério, e esse ministério não pode ser fora daquilo que Deus fez no profeta. Então Deus tinha que entrar na igreja. E Deus estava confinado num homem nesta terra. Ele foi confinado em Cristo, era ali, era o único lugar que você encontrava Deus. Era ali. Não adiantava procurar Deus em outro lugar. Os fariseus não largaram das suas igrejas, os saduceus, os herodianos. Eles achavam que Deus estava lá, mas Deus não estava. Deus estava ali em Cristo. Eles perderam Deus, porque eles achavam que Deus estava naquilo que eles criam, Deus do sistema de Moisés, sistema da lei. E Deus já havia saído daquele sistema e estava em carne. Eles perderam Deus por isso. No tempo do irmão Branham foi a mesma coisa. Quando Deus veio em carne, em William Branham, então começa a aparecer as Assembleias de Deus, começa a aparecer as igrejas que naquele dia pregavam o evangelho, batista, metodista, tudo estava ali. Eles deveriam ter virado. Então, olha, agora Deus está em carne. As nossas igrejas não valem mais. Nós temos que reconhecer quando Deus está em carne, Deus está manifestado. T.L. Osborne devia ter reconhecido isso. Um dos grandes movimentos no mundo hoje é de T.L. Osborne. Um grande movimento, cruzada evangelística por todo o mundo, é exatamente de T.L. Osborne. Mas deveria ter reconhecido tudo o ministério voltado ao profeta. E escutado o que o profeta disse. Foi Branham que falou para ele, mas na direção de Deus. Tinha que ver isso. E é difícil a pessoa aceitar um conselho como a gente ouviu dizer. Eu teria que ter aqui na mensagem mais claro do irmão Branham, dizendo ao Osborne: pare de pregar a cura divina. Agora, o grande pregador de cura divina era o William Branham. Eles deveriam estar olhando e obedecendo aquela mensagem, mas não deram conta, prosseguiram com o seu trabalho. Eles achavam que tinham um ministério e foram cumprir seu ministério. Então, eles deveriam ter voltado ao profeta e dito: olha, Deus está nesse lugar, o que ele falar está falado. Eu sempre vejo assim, Deus manifestado em carne. Eu vejo Deus num lugar, dando as diretrizes, as normas, o que você precisa, escuta naquele lugar. Por isso o profeta pregou: o único lugar provido por Deus para adoração. O único lugar não é você pensar, o único lugar é Jesus Cristo. Então você tem que voltar lá para Galileia, lá para Cafarnaum, lá para o Calvário. Não, o único lugar provido por Deus para adoração. Deus sempre tem o único lugar. O irmão Branham veio mostrando que foi isso. Era o único lugar que Deus sempre teve. Não tinha mais do que um lugar para poder receber adoração. Era o único lugar. E aquele lugar, uma vez foi o templo, era o único lugar. Uma vez foi o tabernáculo, era o único lugar. Uma vez foi o Santo dos Santos, era o único lugar. Daquilo tudo, converteu em Jesus Cristo. Era o único lugar. Não tem outro lugar. Então eles continuaram lá no templo, achando que era o lugar de adoração, mas Deus já estava no seu templo de carne. Eles foram no templo de pedra e Deus estava no templo de carne. E era o único lugar de adoração. Mas, irmãos, os crentes daquele dia podiam dizer: mas este aí é um filho ilegítimo. Quando ele veio no mundo, olha, o José uniu com a Maria para que ela não fosse apedrejada, porque ela, antes de casar com José, estava grávida. E naquele tempo tinha que ser apedrejado. Se fosse apedrejar hoje as moças que ficam grávidas antes do casamento, não ia sobrar quase ninguém. Mas naquele tempo era assim. Entende? Até entre os índios, diz que existem leis entre os índios, e que nós, os que vamos falar da falta de civilização entre índios, eles têm leis que nós temos que nos envergonhar, porque lá cumpre aquela lei. A lei que eles têm, eles cumprem aquela lei. E desde o Velho Testamento existe a lei, mas a lei era cumprida. A pessoa que não andasse de acordo com aquela lei, ela tinha que pagar. Umas eram apedrejadas. Você vê que a prostituta era para ser apedrejada. Ela só não foi porque eles pensaram que a lei de Moisés estava vigente e a lei de Moisés estava em carne.
Eles pensavam que estava na letra e ela estava em carne. E eles procuraram matar aquela prostituta apedrejada, enquanto ela correu para a palavra. Ela não sabia também, mas a graça a guiou. Ela encontrou graça. Um homem que sabia responder perguntas acima de um doutor da lei. Era muito difícil ter um homem. E ele não foi criado entre eles, totalmente diferente. E agora ele podia dizer: aquele que estiver sem pecado, joga pedra nela. Porque Moisés mandou jogar pedra. Mas quem jogava pedra não podia ter pecado. Prova que vocês não têm, joga pedra nela. Jogaram a pedra fora e foram tudo embora. Ele tinha algo superior que os crentes daquele dia não tinham. E ali estava, ele convenceu aqueles homens. Aqueles homens, eles deram ouvido a Jesus. Vocês têm que entender isso. Tem tanta gente que não dá ouvido a Cristo. Aqueles homens deram ouvido a Jesus. Eles entenderam a mensagem. Desse homem aí, agora ele nos pegou mesmo. Quem estiver sem pecado, seja o primeiro a jogar pedra. Um dizia: eu estou consciente do meu. E você? Eu também. Então vamos embora. Não vamos jogar pedra em ninguém, não. Daqui a pouco quem tinha que ser apedrejado somos nós quem temos que ser apedrejado. E se eles tivessem a revelação de que o único que pode jogar pedra é Ele, é Cristo. Ao invés de jogar pedra, Ele salvou. E tem hora que você tem que ver que o único que pode jogar pedra é você. Se você puder salvar, também salva. É o único que pode jogar pedra. É aquele que tem a palavra do dia, mas tem graça para dar também. Tem misericórdia para dar para alguém. Porque não existe outro lugar de misericórdia. O lugar de misericórdia está em você agora. Se Deus pode viver em mim e em você e ter um lugar de misericórdia ali dentro, Deus vai encontrar uma boa moradia. Porque Ele foi um lugar de misericórdia. E agora Ele vem dentro de nós. Ele se derramou na igreja. Se Ele derramou no Pentecoste, agora Ele derramou nos trovões. As pessoas pensam: mas como pode ser isso? É porque venceu o prazo de Filho de Deus, Espírito Santo, derramado no Pentecoste. Agora tinha que ser derramado num homem. Então Deus veio e se confinou em William Branham, um homem. Dali Ele se confina em sua igreja, a esposa do Cordeiro neste tempo final. Ela mantém ainda seu corpo à espera só dessas coisas que vêm de Deus. Outra coisa não entra, porque ela é dele e ele é dela. Amém? Muito bem. Parece até que não vou falar sobre deidade. Mas a gente começa e tem tanta coisa boa, a gente, para esclarecer tudo para as pessoas e elas verem esta verdade. Tem o parágrafo 26. Eu vou ler da revelação de Jesus Cristo. Irmão, a revelação de Jesus Cristo está mostrando o que é Jesus Cristo, o que é Deus. A revelação, Ele está se revelando. Ele está tirando o véu. A revelação de Jesus Cristo. Está tirando o véu do que é Cristo, que foi um mistério. Cristo, mistério de Deus revelado. Agora já foi revelado. Então no 26, antes fala da deidade também. Eu só estou pegando esses daqui. 26, a revelação de Jesus Cristo. Se for possível, eu vou falar até o 46, se eu der conta. Eu sei que eu não vou dar conta de ler tudo. Mas se você quiser marcar, você pode marcar. É uma luz tremenda. Escute estas palavras outra vez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora, onde se encontra estas palavras, se não em Cristo? Eu sou. Desde quando Ele estava na terra, como um Deus mortal, que Deus é invisível e Deus é imortal, mas Ele é imortal em espírito, mas Deus mortal é Cristo, é o Filho. O meu filho é outro Deus? Não, é aquele Deus num corpo. É o mesmo Deus, imortal, num corpo mortal. Sendo que Ele, sendo imortal em espírito, Ele tinha que morrer, tinha que sangrar. Então Ele criou o seu corpo. O Filho é o corpo de Deus, onde Deus entrou e fez a oblação pelos nossos pecados. Amém? Isto
não é simplesmente um profeta, dizendo eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o que é, que era e que há de vir. Isto não é simplesmente um profeta, um homem, isto é Deus. E não é uma revelação de 3 deuses, mas de um Deus, o Todo-Poderoso. Ali no princípio da igreja, não creram em 3 deuses. Você não pode encontrar essa classe de doutrina entre os apóstolos. Foi depois da era apostólica que esta doutrina entrou verdadeiramente, chegou a ser uma doutrina fundamental no Concílio de Nicéia. A doutrina da deidade causou em Nicéia uma separação em 2 sentidos. E dessa separação saíram 2 extremos. Um simplesmente foi ao politeísmo, crendo em 3 deuses. Politeísmo é aquele que crê em mais de um Deus. É um politeísta. E o outro foi ao unitarismo, crendo que só Jesus. Eles nunca uniram Senhor Jesus Cristo. Naturalmente, isso tomou um tempo para se desenvolver, porém sucedeu. E os temos hoje em dia. Porém, a revelação, através de João, dada pelo Espírito, às igrejas foi: eu sou o Senhor Jesus Cristo. E eu sou a plenitude. Não há nenhum outro Deus. E ele pôs seu selo sobre esta revelação. Amém? Ele é quem diz: eu sou o Senhor Jesus Cristo. Eu sou a plenitude. Não encontra a plenitude em outro lugar. O que for a parte de Jesus está sem poder, porque a plenitude está em Jesus Cristo. Ali está a plenitude. Por isso os unicistas erraram quando batizavam o povo em nome de Jesus só em nome de Jesus. Irmão Branham fala sobre isso. Eles não usavam Senhor Jesus Cristo. Eles usavam eu te batizo em nome de Jesus. Porque eles criam que Jesus é tudo. E aí, irmão Branham vem e ensina também. Ele não pode ser seu próprio pai. Então você tem que ter Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo e Senhor é uma coisa só. A este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí você tem o seu batismo completo. Mas o batismo em nome de Jesus, a pessoa precisa ser batizada novamente. Os unicistas têm que ser batizados novamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém diz: em nome do Senhor Jesus está bom. Está bom, tudo bem, a Bíblia também relata assim, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Porque se você fala Senhor Jesus e Jesus Cristo, isso está sendo um só Deus. Mas se você diz a sua fé em Jesus apenas, aí é diferente. Você tem que saber que é diferente, porque ele tem um pai e o pai está nele. O pai não é uma pessoa à parte dele, mas o pai está nele, está naquele corpo. Amém. 28. Eu tenho algumas coisas aqui, o 27, mostrando este lado da plenitude. Eu sou a plenitude. O 26 está mostrando, isto é deidade. Eu não frisei bem esse lado. Ele diz: eu sou o primeiro, o último, o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Diz o Senhor que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aí o irmão Branham diz: isto é deidade, que é o Senhor Jesus Cristo. No parágrafo 28, nós temos o que produz um Deus. Considere isto. Estou lendo a mensagem, a revelação de Jesus Cristo. 28. Considere isto. Quem foi o pai de Jesus? Mateus 1,18. Diz: achou-se ter concebido do Espírito Santo. Porém, Jesus mesmo diz que Deus era seu pai. Deus, o Pai, e Deus, o Espírito Santo, como frequentemente expressamos, estes termos fazem ao Pai e ao Espírito um. E em verdade são um. De outra maneira, Jesus teve 2 pais. Porém, note que Jesus disse que ele e seu pai eram um, não 2. Isto produz
um Deus. Jesus disse: eu e meu Pai somos um. Ele não disse que eram dois. Ele diz: eu e meu Pai somos um. A pessoa precisa de ver isso daqui mais claro, o que produz um Deus. Eu, carne, meu Pai, Espírito, somos um. Eu, carne, meu Pai, Espírito, somos um. Eu e Deus. Agora, eu e Deus somos um quando eu sou batizado com o Espírito Santo de Deus. Eu e meu Pai somos um. Amém? É isso que você tem que ver, o grande mistério revelado. Deus está num corpo. Vamos ver o parágrafo 30. O que Jesus é? Desde então, o mundo não tem podido compreender que há somente um Deus com 3 ofícios ou manifestações. É um Deus com 3 ofícios ou manifestações. Sabem que há um Deus, segundo as Escrituras, mas eles procuram fazer a doutrina fantástica de que Deus é como um cacho de uvas. 3 pessoas com a mesma divindade distribuída igualmente entre todos. Porém, aqui em Apocalipse diz plenamente que Jesus é o que é, o que era e o que há de vir. Ele é o Alfa e o Ômega, o que significa que ele é o A até o Z, ou melhor, o tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã, a videira verdadeira, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é Deus, Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Amém. Talvez você diz: para que ficar falando dessas coisas? Eu já sei. Muitas vezes você sabe e não sabe tratar com Deus da forma que Ele é. Você pensa que sabe. Você precisa de uma revelação daquilo ali, daquela divindade de Deus para você saber tratar com Ele. Eu trato com Ele como Todo-Poderoso. Quando eu falo em Jesus Cristo, eu estou falando no Todo-Poderoso, no que é, no que era, no que é Jesus, no que era, teofania, no que há de vir, como Ele veio. E não é o que há de vir no rápido, não, no que há de vir como Ele veio. Ele vinha assim, Ele vinha num monte. Ele tinha que trazer sua presença novamente num homem na terra. Porque os judeus conheceram um homem, Deus, mas os gentios nunca conheceram. Então Deus tinha que fazer-se conhecido aos gentios como um homem Deus. Então Deus veio e manifestou no profeta. Quando Deus está num homem, aquele homem é Deus. É Deus num homem. Irmão Brandes, Moisés era Deus. Ele estava fazendo a sua palavra, pregando ao povo, ensinando ao povo, ele era Deus. Logo em seguida, aquilo era o ofício que estava nele. Ele era Deus, mas ele era um homem. Ele voltava para casa, ia dormir com Zípora, ter filhos. Ali ele era um homem, mas ali ele era Deus, falando a palavra de Deus. Assim era o William Branham. Ele era um Deus falando a palavra de Deus do dia. Ninguém tem que discutir, você tem que crer como William Branham falou, porque ele foi quem viu Deus. Ele o viu. E ele não viu um pai e um filho separados. Ele viu o Senhor Jesus Cristo e ele disse, ao olhar nele, o seu olhar parecia virar o mundo ao revés. Agora, essa é a maneira que você tem que olhar para Cristo e saber que Ele olha em nós e vira a nossa vida do avesso. Tipo de vida que nós vivemos, Jesus, para e dá uma olhadinha nele. Olha, isso vira a vida do avesso. Eu acho que eu estou do direito e é o avesso que é certo. Tem que virar.
Porque desse lado que eu tenho é tudo natural, carnal, passageiro, pecaminoso. Mas se virar o outro lado, é eterno, é vida, é paz, é gozo. Isso é Deus. Amém? Ele tem que ter ele e ver essa revelação desta forma. O parágrafo 32, a revelação de Jesus Cristo. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. 1 Timóteo 3,16. Aquele que se manifestou em carne. Escuta bem, irmãos. Aquele. Tem pessoas que pensam que assim, o filho estava lá no céu, aí o filho veio aqui e se fez carne. Não. Deus se fez carne. Não é o filho que se fez carne. Deus, o verbo, se fez carne. Tira essa crença errada da cabeça, que tem um filho lá no céu e desceu e se fez carne. Não. Não foi o filho que se fez carne. Deus se fez carne. O verbo se fez carne. O verbo é Deus. O verbo não é o filho. O filho é a manifestação do verbo. O verbo é Deus. O verbo é a palavra. E ele veio em carne. Não o filho veio em carne. Aí está errado. Temos parágrafo 56 da Era de Laodiceia para corrigir isso aí. Está errado. Não foi o filho que veio fazer conhecido a si próprio. Ele diz, o filho veio fazer conhecido ao pai. O filho não veio revelar o filho veio revelar o pai, porque o filho é o corpo, ele tinha que revelar o pai, que é espírito, então ele tinha que dizer, é o pai que está em mim, é quem faz as obras, não sou eu quem as faço. Ele estava revelando o pai, e não o filho. Foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Amém. Eu sei que as pessoas têm essa preocupação. Bom, então quem foi que o recebeu na glória? Porque ele veio e pregou aqui, era Deus, era um mistério. É um mistério, irmão Brano ensina aqui, vou ler para vocês. É um mistério, mas isso é verdade, é desse jeito. Ele veio, pregou, ele foi crido no mundo, justificado em espírito, visto dos anjos. Os anjos olharam e podia ver, mas é aquela teofania que manifesta aqui para nós, é o que eles estão fazendo com ele lá. Por isso os anjos queriam ajudá-lo, interferir, e ele não deixou, porque não era a hora, era a hora dele pagar o preço, dele morrer, sangrar. Teofania não sangra, mas os anjos viram aquilo, visto dos anjos, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo. Agora, crido por quem? Só pelos eleitos, recebido acima na glória. 32. Isto é o que diz a Bíblia. Aqui não diz nada de uma primeira, segunda ou terceira pessoa. Diz que Deus foi manifestado em carne. Um Deus. Aquele Deus foi manifestado em carne. Isso deveria pôr fim ao assunto. Não é o filho manifestar em carne. Porque a Bíblia mostra com respeito à sabedoria que estava junto de Deus. Aí veio, e aquilo ali, eles querem falar, o filho que desceu para se encarnar. Não, é Deus. Aquele Deus foi manifestado em carne. Isso deveria pôr fim ao assunto. Muita gente não recebe o fim do assunto nisso daqui. Eles não conseguem ver o fim do assunto. Deveria pôr fim no assunto. Quando Jesus conversou com Filipe e disse, quem me vê a mim, vê o Pai, deveria pôr fim no assunto para todo mundo. Só pôs para Filipe. Os outros continuaram dizendo, não, ele é um e o Pai é outro. Até hoje na mensagem, tem uns crentes da mensagem dizendo que Jesus é um e Deus é outro. Até hoje ainda estão assim. E dizendo, não são duas pessoas não, mas Jesus é um e Deus é outro. Eles nunca tiveram a revelação da deidade, como o profeta pregou. Aquele Deus foi manifestado em carne. Isso deveria pôr fim ao assunto. Deus veio em forma humana. Isso não lhe fez outro Deus. Ele era Deus, o mesmo Deus. Ele estava no céu, agora está na terra.
Alguém diz, mas como o céu ficou vazio durante esse tempo? Lembra bem que esse Deus que é Espírito, ele enche os céus e a terra. Ele se confinou num corpo chamado Jesus. Mas ele enche os céus e a terra. Isso aqui é Deus. Você tem que vê-lo assim. Quando você encontrar com ele, não pense que vai chegar lá. Você encontra com Jesus, você pergunta, Jesus, cadê o Pai? Cadê o Pai? Olha, eu vou te garantir, nem para lá você vai. Com essas perguntas aí, nem para lá você vai. Eu quero, porque se tem Jesus e tem o Pai, então, e se não tem três, mas pelo menos o Pai e o Espírito Santo é uma coisa só, diz o profeta, que assim como expressamos Deus Pai e Deus Espírito Santo, ele diz, é a mesma coisa. Você não pode só falar Deus Filho. Por quê? Porque o Filho não é Deus, é a manifestação de Deus, não Deus Filho. Ele é a manifestação de Deus. Deus é eterno. Então, quando ele vem num corpo, você tem que reconhecer que ele está restrito àquele corpo. Ele quer que você o vê ali. Então, para chegar no céu, fique despreocupado. Se você tiver essas perguntas na cabeça, nem para lá vai. Procure resolver logo aqui antes de sair, porque senão você fica no meio do caminho e não sabe nem para onde vai. Que tem gente que fica assim, bom, eu quero encontrar, dar um abraço no pai, um abraço no filho. E não vai ter isso para você, então você nem para lá vai, porque Deus já sabe, ó, você já está crendo tudo errado, e aqui não tem de ser abraço no pai. Se você quiser abraçar o pai, abraça o filho. Eu e o pai somos um. Não tem jeito de você abraçar diferente. É o Pai dando as diretrizes. É como o seu espírito domina o seu corpo. É isso que é Cristo em nós. Deus domina a nossa vida. Deus domina e põe diretrizes ao nosso ser. Só Ele, porque Ele está dentro. Amém. Mas eu sei que eu ia precisar de um tempo. E agora já está terminando. Meu Deus do céu. A revelação que ele deu de si mesmo, 33, a revelação de Jesus Cristo. Voltemos à Bíblia para ver o que ele era no princípio. Segundo a revelação que ele deu de si mesmo, o grande Jeová apareceu a Israel numa coluna de fogo, quando ele era no princípio. Como o anjo do pacto, ele voltou nessa coluna de fogo, guiou a Israel diariamente. No templo, ele anunciou sua vinda em uma coluna de nuvem, em uma grande nuvem. Então, um dia, ele foi manifestado num corpo nascido de uma virgem, o qual foi preparado para ele. E o Deus que morou numa tenda de carne e viveu como um homem entre os homens, porém ele era o mesmo Deus. 34, daqui já mostra a revelação de si mesmo. Deus estava em Cristo. 34, a revelação de Jesus Cristo. A Bíblia ensina que Deus estava em Cristo, o corpo era Jesus. Gente, essa explicação é cabível. Deus estava em Cristo, quer dizer, em espírito, forma de espírito, de unção. O corpo era Jesus. Você quer ver? Está aqui. Nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. Pai, Filho e Espírito Santo, quer dizer plenitude da divindade. A gente ficou aí nas denominações, não sabia o que era. Será que vem para dentro da mensagem? Não sabe o que é plenitude da divindade? Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, habita corporalmente em Jesus. Tudo que é Pai, Filho e Espírito Santo habita nele, não neles. Deus não tem mais que um corpo, pois nós somos esposa dele, nós conhecemos nosso marido, ele é Deus, nós conhecemos. Nada pode ser mais claro que isto. Mistério? Sim, porém plena verdade. Irmão Branda continua dizendo, mistério é você ver um só, é mistério. É um mistério que fala em três, fala em dois. Aí você tem que ver tudo num só. Ele diz, mistério sim, mas plena verdade. Não pode ser mais claro. Assim sendo que ele não foi 3 pessoas ontem, nem tampouco pode ser 3 pessoas hoje. Um Deus, e este mesmo Deus foi feito carne. Amém. Já está quase no finzinho aqui. Vim de Deus e volto para Deus. 35. Jesus disse, vim de Deus e volto para Deus.
São João 16, verso 26 e 28. Isto é exatamente o que sucedeu. Ele foi tirado da terra por meio da sua morte, sepultura, ressurreição e ascensão. Então Paulo se encontrou com ele no caminho de Damasco. Ele falou a Paulo, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo disse: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. Ele era a coluna de fogo, uma luz cegante. Ele havia voltado a Deus exatamente como disse que faria. Voltou à forma que era antes de vir morar no tabernáculo de carne. Voltou ao Pai. Amém? Assim exatamente como viu João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Note onde diz João que Jesus está. Ele está no seio do Pai. Lucas 2,11 diz: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém. Amém. Não dá tempo mais, irmão? Você tem, senão você passa, certo? Ou banheiro. Ajuda aí para me terminar o pensamento aqui. Voltou à forma de antes. Tem o parágrafo 45 da revelação de Jesus Cristo, que também clareia isso para nós. Note que, segundo Jesus mesmo, que escreveu o Apocalipse, ele está sentado com o Pai. O Espírito em Paulo, o qual é o Espírito de Cristo, porque esse é o Espírito da profecia, pelo qual vem a palavra, diz que ele está sentado à destra de Deus. Porém, quando João olhou, viu somente a um sobre o trono. Você tem que saber que João representa nós, a noiva, a esposa de Cristo do último dia. Quando você olha, você vê somente um. Olha aqui, porque esse é o Espírito de profecia. Porém, quando João olhou, viu somente a um sobre o trono. E não foi até Apocalipse 5, 6 e 8, o qual segue Apocalipse 4, 2, 3. Em sucessão de tempo, que vemos ao Cordeiro tomando o livro daquele que está sentado no trono, como indica Apocalipse 4, 2, 3 a 9 e 11, que é o mistério de um Deus. Esse mistério de um Deus, como que ele pode estar tomando o livro da mão do outro? Aí o irmão Brando vem e diz: é o mistério de um Deus. Ele, entre aspas, Jesus saiu de Deus, foi manifestado em carne, morreu, ressuscitou e voltou ao seio do Pai. Ele veio de lá e voltou para lá. O Filho unigênito que está no seio do Pai é o que aqui está, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Esse o fez conhecer. O Filho é para fazer você conhecer o Pai. É para isso que é o Filho, é para fazer você conhecer o Pai. É um mistério? É. Mas é verdade. O profeta diz: é assim que tem que ser, é verdade. 56, a era de Laodiceia. Lá para o final, aleluia. Aqui está Jeová do Velho Testamento, o Deus do Amém. Aqui está Jesus do Novo Testamento, o Deus do Amém. Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é um Deus. Agora, não me diga que você crê no Pai e no Filho separado e vai dizer que é um Deus. Não tem jeito de ser um Deus. Daí é uma união composta. Está errado. A união de marido e mulher, ela não é perfeita por isso, porque é uma união composta, são duas pessoas. E a Bíblia chama de união. Uniu duas pessoas. É um só corpo, mas eles são compostos. É uma unidade composta. É um homem e uma mulher. Agora, a unidade de Deus é o Espírito num corpo. Não é composto, é simples. É Deus entrando num corpo, é Deus vindo em carne. Aquela carne chamava filho, porque a carne que ia morrer, mas aquela carne era a carne do Pai. O Pai não pode morrer, porque Ele é Espírito. Ele criou um corpo no qual Ele morresse. E aquele corpo, Ele me comprou, Ele te salvou. Naquele corpo, e naquele corpo, eu e você, vê o Pai. Você quer ver o Pai? Olha nesse corpo, porque o Pai é Espírito. Então quando olha nele, já vê o Pai. Amém? Bom, isso aqui precisa tempo para falar da deidade como está aqui, né? Eu não terminei essa parte, deixa eu terminar. Aqui está. Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é um Deus. Ali está de novo o Jeová do Antigo Testamento e o Jesus do Novo Testamento. Ouça, ó Israel, o Senhor teu Deus é um Deus.
O Novo Testamento não revela outro Deus. Se você ouve falar em filho, no Novo Testamento não revela outro Deus. O filho é o Pai que está nele. O filho é para você ver o Pai. Olha no filho e você vê o Pai. O filho é para manifestar o Pai. O filho, escutem, é uma revelação para dar a conhecer de si mesmo. Deus querendo que você o conhecesse. E para ele vir, para você conhecer, tinha que ser homem, carne igual nós. Então Deus se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não o Filho se fez carne. O Verbo é Deus. Deus se fez carne e habitou entre nós. É uma revelação para dar a conhecer a si mesmo. Ele não veio para revelar ao Filho. Eu gosto de bater nisso porque isso é verdade. A revelação da deidade está nisso aqui. Ele não veio para revelar ao Filho. O Filho não veio para revelar a si mesmo. Já está claro ali. Mas ele veio para mostrar para o judeu: eu e meu pai somos um. Aí os judeus pegaram em pedra. Nós não aceitamos isso, não. Ele fala que ele e o pai dele é um só. Não, Deus não tem filho. Brana pregar que é um só Deus, desta forma, que é o Espírito num corpo. Deus em Brana estava mostrando para nós o que é Deus. Se você quiser dizer, mostra-nos Deus, Brana, mostra-nos o Deus. Há tanto tempo estou com vocês não têm me conhecido. Não, é isso aí, mostra-nos o Pai, mostra-nos Deus. Vocês não estão vendo minhas ações? Mas nós te conhecemos como o Brana caçador, o Brana pescador, o marido de Meda, que da primeira esposa foi Hope, e ela morreu, você casou com Medo. Nós conhecemos isso daí. Não, então vocês não me conhecem, vocês me conhecem segundo a carne. E muitos conhecem a Deus segundo a carne, mas não conhecem segundo a revelação. Vocês têm que conhecer é que Deus está naquela carne. Quem me vê a mim, vê Deus. Deus quis mostrar para nós, os gentios, uma turma de idólatras. Vocês querem ver Deus? Eles vê Deus em 3, outros vê Deus em 2. Vocês querem ver Deus? Olha em Brana. Quer ver Deus? É assim, é numa pessoa. Deus é um corpo. Deus está num corpo. Mas as pessoas querem ver separado. Agora tem mais, não tem, irmão? Amém. O Novo Testamento não revela outro Deus. É uma revelação para dar a conhecer de si mesmo. Ele não veio para revelar ao Filho. Ele veio para revelar e dar a conhecer ao Pai. Ele nunca falou de 2 deuses, falou de um Deus. Aí você conversa com esses que creem que o Pai é um e o Filho é outro, dentro da mensagem de teólogo, e que o Pai é um e o Filho é outro. Porque o irmão Brana diz que Deus não é como o seu dedo, então eles não conseguem ver o Pai dentro do Filho. Eles não conseguem ver. Por isso o irmão Brana chamou isso de unidade. Isso é unidade, deidade e unidade. Tem a diferença da unicidade. O irmão Brana mostrou isso. Então, tem gente que crê na unicidade, Jesus somente. Nós não, é o Senhor Jesus Cristo. Porque nós sabemos que o Pai está no Filho. E que diferença tem? Essa é a diferença. Se você tiver 2, você não tem um Deus. Se você crê no Pai e crê no Filho à parte, você não tem um Deus, você tem 2. Porque a manifestação do Filho era manifestando Deus para nós. Era para mostrar Deus está em carne. E agora no último dia, ele tinha que fazer isso para os gentios. Porque isso ele fez para os judeus, a samaritana viu, o Zaqueu viu, os demais viram, mas os religiosos não viram. Então agora Deus prometeu fazer isso. Mas assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Seria nesses dias. Isso é um mundo gentílico, dia de Noé e dia de Ló. Está apontando para o mundo gentílico, que é o nosso mundo, esse tempo final. Assim aconteceu, Deus veio em carne para poder mostrar para nós. Como Jesus diz, eu e o Pai somos um, Deus estava numa carne ali para mostrar para nós. Sabe como eu sou? Eu sou como o Brana. Eu sou assim, eu sou um homem. E o dia que ele morrer,
Eu tenho esse ministério, eu vou distribuir em todo o meu corpo, que a igreja, a qual, ao ouvir sua pregação, se formou. E eu posso entrar nessa igreja, eu posso operar nessa igreja, que ouviu e viveu a mensagem do profeta do dia. Amém? Ele não veio para revelar ao Filho, ele veio para revelar e dar a conhecer ao Pai. Ele nunca falou de dois deuses, nunca falou de um Deus. E agora, nesta última era, terminando, temos regressado à revelação principal, a revelação mais importante da deidade na Bíblia inteira. Jesus é Deus. Ele e o Pai são um. Há um só Deus, e seu nome é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Aí está a revelação desta deidade. Eu sou a plenitude. É Jesus dizer, eu sou a plenitude. Eu sou tudo em todos. Não tem outro além dele. Tem um Pai separado dele. Não. Ele e o Pai são um. O Pai está nele. O Pai é Espírito. Isto é que forma um Deus para nós. Você não é assim? Esta é a imagem do Deus Todo-Poderoso. Cristo é a imagem de Deus. Quando você vê eu assim, olha, a minha imagem pode ter defeito, mas é a perfeição que Deus fez um homem. É assim que Deus queria ser. Cristo, a imagem do Deus invisível. Você olha em Cristo, você está vendo o invisível, porque Ele é a imagem, e é um homem, não são dois, não tem outra parte. Nós temos os ofícios de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ofícios, mas é ofícios de um Deus, o qual seu nome é Senhor Jesus Cristo. Te damos graças, Pai, porque há muitos copinhos de leite que é bom tomar numa hora dessa, para nós termos uma fé melhor, estarmos arraigados na deidade, na unidade de Deus, para vermos que o Senhor se uniu com o homem e ali mostrou que trouxe a nossa reconciliação. Deus estava em Cristo, como diz Paulo, reconciliando o mundo consigo mesmo, e o seu profeta diz, o corpo era Jesus. Deus estava em Cristo, em forma de Espírito, num corpo chamado Jesus, nos reconciliando. Estamos agradecidos por esta vida, por esta salvação, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Os que as suas forças renovar-se-ão, com asas de águia sempre voarão, bem alto sempre voarão, até chegar lá em Sião. Nas lutas ferozes com o tentador, as suas forças mais aumentarão, em meio aos perigos nenhum mal temerão, como águia sempre voarão, até chegar lá em Sião. Os que confiam no Senhor não se cansarão e crescerão em vigor, e sem se cansarem para sempre andarão, como águias
Amém, amém. Deus abençoe os irmãos que estão conosco através da internet. Irmão Alain e família, irmão Osias, irmão Osvaldo, irmão José de Melo, lá na casa do irmão Alain, em São José dos Campos, São Paulo. Deus abençoe. Irmão Haroldo e família, São João Batista, Santa Catarina. Irmão Paulo, Cleude, Valtenci, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce, irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais. Irmão Gilberto e família, irmã Inar Leal e irmão Adriano e família, Gravataí, Rio Grande do Sul. Ei? Irmã Leal, irmã Inar Leal. Irmão Celso e família, vai aumentando as pessoas comprando computadores para ouvir os cultos, né? Tem que aproveitar mesmo. Celso e família, irmão Manuel e família, irmão Weber e família, Salvador, Bahia. Irmão Juarez, irmão Dilson, irmão Manuel, Passo, Minas Gerais, irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo, irmão Lorival e família, irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo, Tabernáculo Brando, em São Joaquim da Barra, Deus abençoe. Irmã Luzia, irmão Osvaldo, irmã Amélia, em São Joaquim da Barra, São Paulo. Pastor Paulo e família, irmão Moacir e família, pastor Fuque e família, irmã Adriana e família, Londrina, Paraná. Irmão Sandro e família, irmão José Castro e família, irmão Joênio, irmão Nascimento, irmã Vera, Criciúma, Santa Catarina. Irmão Paulo, irmã Dione, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Petri e família, pastor Vanderlei e o irmão Dino, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Meu abraço, meus amados, Deus abençoe. Irmão Carlos, irmão Lendina, irmão Alisson e Sara, Santa Catarina. Irmão Thomas em Calgary, Canadá. Deus abençoe, irmão Thomas. Deus abençoe, irmão Isaías e família, Álvares Machado, São Paulo. Irmão Betânia, Limoeiro, Pernambuco. Irmão Dirceu Pinho, Piacatu, São Paulo. Deus abençoe, irmão Dirceu. Irmão Tacílio de Andrade e família, em Vitória, Espírito Santo. Irmão Abadi e família, Araguari, Minas Gerais. Irmão Ney e família, Arara, São Paulo. Irmão Gilson, Franca, São Paulo. Irmão Gessé e esposa. Irmão Dolari, irmã Saron e pastor Nilson e esposa em Curitiba. Está em Curitiba. Está na casa do irmão Mesquita. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado por estarem conosco. É bom ter todos vocês conosco, certo? Também na cidade de Ubiratã, o irmão Luiz Rossi, da Igreja Ceifeiros da Última Hora, está conectado conosco. Meu abraço, Deus abençoe. Muito obrigado a cada um de vocês. E se Deus quiser, depois de amanhã, tem mais um culto de adoração a Deus. Vamos estar firmes e sempre ouvindo aquilo que é bom para a nossa alma. Está em Colombo? Irmão Mesquita está em Colombo. Mesquita não para também? Mesquita. Mesquita parecendo Gilberto, né? Já aprendeu com o Gilberto, agora é coisa boa, né? Muito bom. Deus abençoe todos vocês. E até o Zé Melo foi dar uma voltinha, né? São José dos Campos. Deus abençoe todos vocês, por toda parte, nos ouvindo. Meu abraço a todos. Boa noite, Brasil. Boa noite, Canadá. Boa noite, meus amados.